Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que considero realmente um privilégio estar aqui hoje falando para uma plateia tão qualificada. Eu me sinto extremamente prestigiada por ter sido convidada para vir trocar uma ideia com vocês a respeito das principais características das notas marcantes do novo Código de Processo Civil, neste primeiro café cultural da nova gestão do Tribunal, do desembargador Xisto e do desembargador Keppen, né? Não nesta ordem, errei a ordem. E eu confesso que eu estou meio assustada, porque esse nome, Café Cultural, induz em erro. Café cultural, uma poltrona, então eu imaginei que tivesse umas 30 pessoas. Aliás, o Xisto também me induziu em erro. Eu não sei se dolosamente, mas, num certo momento, ele mandou um WhatsApp dizendo já temos 25 inscritos. Eu falei, puxa, quanta gente, né? Porque, para um café, eu imaginei que fosse 10, 12. Falou, você falou. E eu falei, Vamber, vai ser super gostoso, assim, uma coisa bem intimista, a gente não precisa ficar nem nervoso, nem porque a gente fica nervoso, né? Anos e anos a gente fica nervoso. Quando eu cheguei aqui, eu confesso que eu falei, não, Xisto, que feio fazer uma coisa dessa. Mas, enfim, estamos aqui. Eu quero dizer que pretendo manter o meu horário, embora, para dizer bem a verdade, eu não estou conseguindo ver direito a hora aqui. Você me avisa? 6h10, tá. Esse relógio aqui também é ruim? Enfim, não é o relógio ideal. E também não tem mesinha para apoiar, né? Mas eu escolhi 3 temas daqueles sugeridos pela desembargadora Vera, né, que me fez a gentileza de me passar uns quadros sinóticos a respeito de como funciona o processo eleitoral, etc., etc. Eu aprendi muito, mas eu não vou, evidentemente, não vou arriscar tecer nenhum tipo de comentário, né, e qualquer tipo de pergunta que seja feita a respeito dessa área vai ter que ser antecedida de uma explicação, né, para eu me contextualizar. E dos temas que ela sugeriu, eu escolhi 2 e acrescentei um outro, que me pareceu importante, que é o tema das nulidades do processo, dos vícios do processo, né? Que é importante para o processo eleitoral, processo trabalhista, processo civil, enfim. E o Vamber também, nós escolhemos juntos, também pegou os temas dele, mas todos dentro daqueles sugeridos, né? Então, meu primeiro tema, dentre os sugeridos, é embargos de declaração. É interessante, porque eu acho que com os embargos de declaração acontece exatamente o que eu costumo dizer em todas as minhas palestras, em que eu sei que eu vou enfrentar um público meio apavorado com o novo código, aqueles públicos que estão achando que o código novo é um bicho de 7 cabeças. Eu acho muito importante que as pessoas se desarmem com relação ao código novo, porque ele não é um bicho de 7 cabeças. Em muitos momentos, o que se fez no código novo foi transformar em realidade algo a respeito do qual já se conversava. Críticas da doutrina, queixas dos próprios juízes, queixas dos advogados. Então, eu costumo dizer que eu sinto no Código de Processo Civil novo um futuro próximo que já estava embutido no presente, né? Eu acho que, talvez, a única coisa que tenha realmente sido efetivamente uma inovação no Código tenha sido essa figura do negócio jurídico processual, que, de fato, é algo com o qual nós não estamos habituados, né? É uma bolha de direito privado num contexto de direito público, né? Acho que isso vai gerar problemas, os limites, né? O juiz, afinal, é parte ou não é parte. Tem gente que diz que não é parte, tem gente que diz que é parte, predomina dizer que não é parte, mas tem que respeitar, né? Negócios jurídicos a respeito da limitação de prova e o livre conhecimento motivado, né? As partes combinam que não vai haver prova pericial, e o juiz acha que sem a perícia não pode decidir? Como fica isso? Então, esse é um ponto que eu acho que vai ser muito problemático para nós, que nós vamos ter que nos inspirar no direito comparado, sempre tendo em vista justamente essa circunstância de que estamos lidando com... Sem formalidades, né? Não, isso é minha cola. Como você vai tirar minha cola? Vamos lidar com um instituto com o qual não estamos habituados, né? Sempre tendo em vista essa circunstância super peculiar de que o negócio jurídico processual é um elemento de direito privado num contexto de direito público, né, direito civil no meio do processo. Agora, fora isso, tudo o que se fez já tinha sido, de alguma maneira, pensado. No plano acadêmico, críticas da doutrina, e no plano dos corredores do fórum, né? Qual é o advogado que nunca se queixou da segunda-feira depois de um feriado prolongado? Todos os advogados, meu Deus. O prazo da quinta, o prazo da sexta, o prazo do sábado, o prazo do domingo, tudo na segunda-feira. Então, por isso, eu acho que o Código Novo, de fato, ele vai ao encontro de tudo aquilo que já se dizia e de tudo aquilo que já se dizia há muito tempo, tanto no plano das discussões acadêmicas, quanto no plano das conversas no barzinho do fórum, né?
Acho que isso acontece de uma maneira extremamente visível e nítida com os embargos de declaração. Primeira alteração que houve, para acabar de vez com uma discussão que, incrivelmente, acabou se travando, que era a respeito da possibilidade de se entrar com um embargo de declaração de decisão interlocutória, né? Porque o Código em Vigor não diz isso. O Código em Vigor fala sentença e acordo, né? Então, é evidente que os embargos de declaração são um recurso que tem que ser cabível de toda e qualquer decisão judicial. Porque, no momento em que a Constituição garante ao jurisdicionado a apreciação dos problemas que ele leva ao judiciário por meio de uma decisão, é claro que essa garantia estaria manca, incompleta e fundamente comprometida se essa decisão fosse obscura, omissa, etc. Né? Então, é claro que os embargos de declaração, que são um recurso de índole constitucional, a razão de ser dele se encontra na Constituição, tinha que caber de toda e qualquer decisão, pois o Código fez isso. Colocou lá todas as inovações, todas as decisões, qualquer decisão está sujeita, né, desde que presente os demais pressupostos, é claro, aos embargos de declaração. O Código também resolveu um outro problema, sobre o qual todo mundo discutia, que é aquele problema relativo à possibilidade de se decidir a respeito de matéria de ordem pública, né? Então, na verdade, a discussão que existe à luz do Código de 73, né, e que foi, ao longo do tempo, se encaminhando no sentido da resposta positiva, é a seguinte: pode o juiz se afastar do mérito dos embargos de declaração para decidir matéria de ordem pública que não tenha sido alegada pela parte? Ou mesmo que tenha sido alegada pela parte, mas não é omissão, não é obscuridade nem nada. Então, imagine, uma sentença que dá ganho de causa ao autor e estabelece, condena o réu a pagar uma quantia X com juros, e não estabelece na sentença o termo inicial da contagem de juros, né? Então, entra-se com o embargo de declaração para provocar o magistrado para esclarecer essa questão. E o magistrado se apercebe só, então, nesse momento, de que a parte é ilegítima, né? Ele pode extinguir o processo sem julgamento de mérito. Eu me lembro que sustentei isso na minha tese de mestrado, há muito tempo atrás, na época em que a gente fazia pesquisa, eu que tenho rinite, né, fazia pesquisa com Aturgil, Naridrim, alguns papel nem Kleenex, papel higiênico, muitas RTs no chão. Eu sustentei que sim, que o juiz poderia se afastar do mérito dos embargos de declaração para decidir matéria de ordem pública, e, na época, eu achei uns 3 acórdãos, né? E hoje a jurisprudência se encaminha clarissimamente para dizer que sim, por economia processual, se a nulidade está lá, se o juiz viu, ele vai fingir que não viu? Não, ele se afasta do mérito e julga, e hoje o Código prevê isso, o Código de 2015. Né? O juiz haverá omissão toda vez, e corrigível através de embargos de declaração, quando o juiz deixar de se manifestar a respeito de matéria sobre a qual ele deveria ter se manifestado de ofício, pois aí estão as nulidades, falta de condição da ação, falta de pressuposto processual, e etc. O Código Novo também fala em erro material, que é algo que a jurisprudência já admite pacificamente, embora não seja necessário o manejo dos embargos de declaração para se apontar um erro material, porque isso pode ser feito por petição simples, né? Para aqueles que se incomodam com a expressão petição simples, como diria o professor Moreira Alves, uma petitio simplex, né? Em latim fica mais solene, mas é isso, né? Se é erro material não transita em julgado, não fica cobertado pela preclusão e pode, sim, também ser levantado através de embargo de declaração. Hoje isso é tranquilo, está na lei. Bom, o artigo 489, parágrafo 1º, que vai ser objeto da exposição do Vamber, que é a fundamentação da decisão, e eu vou, de certo modo, falar um pouquinho disso também, quando, no finalzinho, tecer algumas considerações a respeito da importância da jurisprudência, essa característica tão marcante do novo Código. Ele deixa muito claro, né, e eu tenho certeza de que não estou falando nada que vai esvaziar a sua exposição, porque essa é a minha abordagem. O artigo 489 deixa muito claro que existe no direito brasileiro a possibilidade de o juiz basear a sua decisão em jurisprudência. Se alude à possibilidade de o juiz fazer menção, na fundamentação da sua decisão, a súmulas, a jurisprudência pacificada, a precedentes e tal. Eu acho isso maravilhoso, porque isso é realidade, e é brincadeira a gente fechar os olhos e dizer que isso não existe, dizer que o juiz decide com base na lei, ponto final. Não. O juiz decide com base na lei, interpretada à luz da doutrina. Eu sempre enxerguei o direito como algo que se baseia num tripé. O direito é a lei, a doutrina e a jurisprudência. O juiz cria direito, assim como a doutrina cria direito, numa medida diferente, numa dimensão diferente da dimensão do legislador.
mas cria também, né? Então, é a tal história. Quando o juiz diz que a palavra mãe, que consta de determinado texto legal, eu até escrevi um artiguinho na Gazeta usando esse exemplo, porque esse exemplo eu acho muito bom. Quer dizer, não é, quando eu digo que o juiz cria direito, não é que ele vai inventar o direito do nada, mas quando ele diz que a palavra mãe abrange a mãe adotiva e a mãe natural, ele está criando uma regra nova, né? E é por isso, justamente, que tem que uniformizar. E quando há uma decisão proferida em recurso repetitivo, ou em incidente de resolução de demanda repetitiva, ou em assunção de competência, que resolve, em que se opta por uma determinada tese jurídica, uma determinada interpretação possível do texto legal, se o juiz vai decidir isso, um caso igual, ele tem que fazer menção a essa tese, né? Se não fizer, a lei considera que isso é uma omissão corrigível por embargo de declaração. Eu vou voltar a isso, e o Vammer, com certeza, vai voltar também quando falar na fundamentação da sentença. O artigo 1024 corrige também um erro que faz sofrer todos nós, e aí eu falo do ponto de vista do jurisdicionado, né, que eu, como advogada, represento, que é o fato de, às vezes, os embargos de declaração serem interpostos contra a decisão do relator e o relator levar para o colegiado. A lei diz, corrigindo esta tendência, que, no meu entender, está equivocada, da jurisprudência, que, se a decisão embargada de declaração é do relator, é ele que tem que corrigir a obscuridade, que tem que suprir a omissão, e não o colegiado, né? Ainda há, nesses dispositivos que tratam dos embargos de declaração, um artigo que eu acho excelente e que tem por objetivo afastar, desestimular a jurisprudência defensiva, principalmente dos tribunais superiores, né? Porque diz que, se sobrevindo o julgamento dos embargos de declaração, interpostos pela outra parte, né, depois de uma delas já ter entrado com um recurso especial, com um recurso extraordinário, não há necessidade de que haja reiteração, no sentido de que o recurso anteriormente interposto teria que ser julgado, né? Se houve alteração, a parte terá a oportunidade de completar o recurso já interposto. Se não houve, o recurso está interposto e acabou, né? E, finalmente, o Código Novo resolve um problema gravíssimo na prática, que é o tal efeito suspensivo dos embargos, né? Esse problema vem se tornando mais grave nos últimos tempos, porque as liminares são cada vez mais frequentes. Nas liminares se prevêem multas, que às vezes são diárias, às vezes são até por minuto, né? Essas liminares em assuntos ligados a propaganda, por exemplo. Às vezes, o fulano paga a multa por minuto que ele veicula uma propaganda na televisão, desobedecendo uma ordem judicial, né? Então, se continuasse a dizer, como há muitos autores que dizem hoje, equivocadamente, no meu entender, à luz do Código 73, que os embargos de declaração têm efeito suspensivo, todo réu que tem que cumprir uma liminar entra com embargo de declaração, para dizer, falta uma vírgula aqui, tem o erro material, né? Porque, enquanto não são julgados os embargos de declaração, ele não tem que cumprir a liminar. Se ele não cumprir, ele não paga multa, né? Então, na verdade, essa ideia que tinham os antigos, os processualistas mais, enfim, que escreveram as suas obras principais antes de as liminares se tornarem tão importantes, né? Porque, na verdade, as liminares se tornaram importantes depois do 273. Antes do 273, tinha liminar em cautelar, possessório, mandado de segurança e acabou, né? O 273 abriu a possibilidade de haver liminares, depois ainda criou a fungibilidade, né, entre cautelares, antecipação de tutela, enfim. Hoje, pedir liminar é a regra, né? Então, as liminares são impugnáveis através de um recurso que é, e continuará sendo, desprovido de efeito suspensivo. Para eu conseguir o efeito suspensivo do agravo, eu tenho que pedir. O recurso, por si mesmo, não suspende o efeito da liminar. Ah, mas os embargos têm efeito suspensivo. Ah, vamos entrar com embargos, né? Então, eu vinha sustentando já que essa regra não poderia prevalecer, que os embargos só teriam efeito suspensivo pedido pela parte, justificadamente, em função, por exemplo, da impossibilidade de cumprir a decisão, né? A decisão é tão confusa que eu fui beneficiado pela decisão, não estou entendendo até que ponto fui. E o réu que tem que cumprir também não sabe o que tem que fazer. Aí eu tenho que pedir efeito suspensivo, né? Não em outros casos. Controlando aqui meu tempo, muito bem. Passo para o segundo, que é justamente o tema ligado
aos vícios do processo, às nulidades do processo. Eu achei interessante trazer isso aqui, fazer algumas considerações bem rapidamente, antes de passar para o último tema, que é o terceiro, que eu considero o principal, né? Porque eu acho que esse código tem muito nitidamente o objetivo de fazer com que o processo cumpra a sua função. A parte vai a juízo para receber uma sentença de mérito. A parte entra com recurso para receber uma decisão de provimento ou de improvimento do recurso, não de inadmissibilidade. Então, isso é indesejável. É indesejável, operativamente, que um processo seja incoado, tenha contestação e, no final, ele gere uma sentença com base no 267 hoje, com base no 485. Estamos naquela fase. Sabe aquele cara que não se conseguiu aprender uma segunda língua, mas já esqueceu a sua? Né? Eu já estou esquecendo os artigos do Código 73, mas ainda não decorei os do Código Novo. Mas, enfim, não é isso que a parte quer. Né? É uma patologia. Fulano ia a juízo e o seu processo terminar por uma decisão em que se diz que ele não podia ter entrado com a ação porque falta condição da ação, porque falta pressuposto processual. Assim como é indesejável uma decisão que não admite recurso. O bom, né, o saudável para o processo, é que haja decisões de mérito e decisões de improvimento ou provimento dos recursos. Né? E é por isso que o Código, dando ênfase a essa vocação do processo, que é a de resolver o problema da parte, demonstra uma tolerância imensa com relação às nulidades. Se diz diversas vezes ao longo do Código que os vícios, se possível, devem ser corrigidos ou sanados, independentemente da sua gravidade, tanto em primeiro quanto em segundo grau. Né? Acho muito importante isso, e acho também relevantíssimo dizer que já tem doutrinadores dizendo que não tem... tem muito processualista no país. Né? Às vezes a gente quer até enriquecer um livro, daí você vê, nossa, mas olha o que já publicaram, daí você fala, meu Deus do céu, melhor não citar ninguém, porque é gente demais que escreve. Né? E, por isso, não há mais seleção. Né? Não há seleção das editoras, que estão a fim de vender livro. Né? E hoje existe até a possibilidade de você financiar a publicação do seu próprio livro. Você não passa por nenhuma seleção. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que lê mesmo. Tem muita gente dizendo por aí, no meu entender, isso é um absurdo, que porque o Código deixa muito claro que as nulidades são sanáveis, que os vícios devem ser ou consertados ou relevados, não existe mais diferença entre nulidade absoluta e nulidade relativa no processo. E isso, no meu entender, está redondamente equivocado. Existe, sim. Existem vícios mais graves e existem vícios menos graves. No direito todo é assim. O que acontece é que, no processo, a sanabilidade não é critério para diferenciá-los. Né? Então, no processo, há vícios graves. São aqueles ligados às condições da ação, legitimidade, interesse de agir, possibilidade jurídica do pedido, segundo o Código, não é mais uma condição da ação, né, deve gerar uma decisão de improcedência e não uma decisão de carência, né, com coisa julgada e tudo, e falta de representação, competência absoluta, etc., etc. Né? Esses são os pressupostos processuais, cuja falta, ou cuja existência, né, quando são os negativos, coisa julgada, litispendência, geram uma nulidade, e isso implica admitir que o regime jurídico desses vícios no processo é diferenciado. Não há preclusão, o juiz pode conhecer de ofício. Se o vício não for corrigido e permanecer no processo, gera rescisória, porque é ofensa à lei. Né? Faltando o pressuposto processual, faltando condição da ação, o juiz não pode decidir o mérito. Portanto, cabe rescisória. Né? Bom, e há certos casos até que ensejam ao tal da querela nulitatis. Agora, no direito privado é que se diz que as nulidades absolutas são as nulidades insanáveis, são as nulidades ipso jure, é sinônimo. Nulidade absoluta em direito civil é nulidade de pleno direito, nulidade insanável, nulidade ipso jure. No processo, não. No processo, todas as nulidades são sanáveis, desde que isso seja materialmente possível. Né? Se o fulano é parte ilegítima, não adianta eu dizer, olha, que o vício seja sanável. Não tem como ele se transformar em parte legítima. Né? Agora, se ele não juntou uma procuração adequada, o juiz pode, sim, e deve marcar prazo para que isso seja feito. Então, vejam que interessante que essa tendência já existe no Código em vigor. Né? O vício mais grave de que pode padecer um processo é a falta de citação. Ninguém duvida. Isso todo mundo concorda. No entanto, se o réu comparece e contesta, o vício se sanou. Então, essa tendência já existe. Né? A ideia é aproveitar o processo, para que o processo gere uma sentença de mérito, uma decisão de provimento ou improvimento de recurso. Então, tem lá.
né, no Código Novo, a possibilidade de correção da legitimidade passiva, né, o que no Código atual não existe. É o ônus do autor, moveu ação contra o réu errado, acabou. Né? Só pode corrigir nomeação autoria, que ninguém sabe o que é. Até porque o nome é muito ruim do Instituto. Né? Vejam, o Instituto cujo objetivo é corrigir a legitimidade passiva se chama nomeação à autoria. Ninguém merece. Né? Eu também sou descendente de português, mas tinha que vir de lá esse nome. Né? Nomeação à autoria é um instituto que diz respeito ao réu. Muito bem. Posse, detenção, a gente estuda isso na faculdade, depois esquece. Né? Agora, não. Agora, os artigos 338 e 339 permitem mesmo que haja correção da legitimidade passiva. Permitem que o juiz erre e volte atrás. Essa história de preclusão pró-judicato depois da sentença não vai acontecer mais no Código Novo quando se tratar de sentença que extingue o processo sem julgamento de mérito. Isso está no 485, parágrafo 7º. O juiz pode, interposta a apelação, voltar atrás. Em todos os casos de extinção do processo sem julgamento de mérito. Porque no Código atual é só quando se indefere a inicial. Né? Artigo 76 se aplica no primeiro grau, no segundo grau e nos tribunais superiores. Se houver vício de incapacidade, né, ou de irregularidade de representação, e eu já tenho dito, tenho falado, porque acho que isso está correto, representação, a lei não distingue. Então, é representação da pessoa jurídica ou representação adjudícia também. Né? O juiz tem que marcar prazo razoável para sanar o vício. Né? O Código diz várias vezes, se houver vícios, mesmo aqueles relativos às condições da ação e aos pressupostos processuais, o juiz, antes de decidir pela via da extinção do processo sem julgamento de mérito, deve dar para a parte a oportunidade de corrigir, se o vício for corrigível. E, por último, a jurisprudência defensiva. Né? Na verdade, isso não pode ser evitado, né? Mas pode haver um estímulo ou, digamos, um conselho na lei para que isso não aconteça mais. Há um dispositivo que diz o seguinte: toda vez que o recurso apresentar um defeito que poderia, em tese, levar à inadmissibilidade, se o defeito não for grave, se o recurso for tempestivo, ele deve ser corrigido ou relevado. Né? Então, não contentes com essa disposição genérica, que já constava do projeto no Senado, na Câmara, eles colocaram um monte de casos específicos, guia mal preenchida. Né? Eles pegaram os 4 ou 5 casos em que há essa jurisprudência defensiva nos tribunais superiores e transformaram em dispositivo legal. Né? Bom, para terminar, então, me restam... Nossa, que bagunça que eu fiz aqui. Quero. Cinco minutos. Não, posso falar 35 minutos. Né? Então, 10 minutos. Bom, eu acho muito interessante. Esse último tema até foi de propósito que eu deixei por último lugar, né? Porque, de fato, é um tema muito bom, é um tema que dá pano para manga, é um tema sobre o qual muita gente tem escrito, e muita gente está afirmando, tem feito afirmações no sentido de que o fato de um novo código dar importância à jurisprudência, o fato de um novo código ter criado precedentes vinculantes, estaria transformando o Brasil num país de common law. Né? Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos simplesmente tomando medidas para minimizar este caos em que nós vivemos de jurisprudência conflitante. E, muito sinceramente, muito honestamente, os principais culpados disso são os tribunais superiores, principalmente o STJ. Quer dizer, existe uma necessidade imanente ao sistema, inerente ao sistema, de se uniformizar a jurisprudência, de o jurisdicionado não ser surpreendido com uma mudança de posição brusca, né? Quando ele estava agindo de acordo com uma jurisprudência pacificada num determinado sentido X. Aí o caso dele vai ao judiciário, quando chega no Tribunal Superior, o tribunal mudou de opinião. Então, ele vai ser avaliado com um padrão que não existia no momento em que ele agiu. Ele agiu de acordo com a jurisprudência pacificada X, não recolheu determinado tributo. Fazendo o que todo mundo fazia de acordo com a regra. O que é a regra? É a lei interpretada pelo tribunal, principalmente pelos tribunais superiores. De repente, bruscamente, o tribunal muda de opinião. Né? E aí, quando o caso dele chegar no judiciário, ele vai ser analisado, julgado, à luz de um padrão de comportamento que não era o que estava em vigor no momento em que ele agiu.
Bom, então eu não vou me estender no tema, mas eu acho que um comentário bem rápido a respeito das origens do civil law e do common law pode ser interessante para contextualizar o problema, né? Os ingleses, que, enfim, foi lá que nasceu o common law, eles têm uma obsessão pelas palavras isonomia, uniformidade, previsibilidade e segurança jurídica. Então, não tem um livro de teoria geral do direito, de processo, em que eles não usam essas palavras, né? Uniformity, predictability, equality, para eles são valores fundamentais, né? E o Jeremy Bentham, ele tem uma frase que eu acho ótima, ele diz o seguinte: a gente precisa assegurar à sociedade um tratamento isonômico do direito, previsibilidade, uniformidade e criar segurança jurídica, por quê? As pessoas não podem ser tratadas como os cachorros, que sabem que é errado pegar o bife de cima da pia apenas quando o bastão lhes atinge o nariz. O ser humano tem que ter o privilégio de planejar suas condutas já sabendo de antemão o que ele pode e o que ele não pode fazer. Né? E você não gerar um ambiente isonômico de previsibilidade, de tranquilidade social, é você contar para o fulano, quando ele está errado, que ele está errado só no momento em que ele age. Bom, o modo como os ingleses criam esse ambiente de previsibilidade é a obediência precedente, né? É muito óbvio, né? É muito natural. A decisão do caso X é a decisão X1. Se amanhã vem a juízo de novo com outras partes do mesmo caso X, a decisão tem que ser, de novo, a decisão X1. É a lógica do common law. Olha, quando eu fiz 18 anos, meu pai me deu um carro. Quando meu irmão fizer 18 anos, ele vai falar: pai, eu também quero o carro. A minha irmã ganhou quando ela tinha 18 anos. Se ele pode até fazer um distinguishing. E veja, ela é mulher, eu sou homem. Se ela ganhou, eu tenho que ganhar também. Brincadeira. E qual é a lógica do civil law? A lógica do civil law é diferente com objetivos idênticos. Nós respeitamos a isonomia, criando uniformidade, previsibilidade, em uma palavra, segurança jurídica, porque o juiz, nos sistemas de civil law, decide com base na lei. Então, foi isso o que se decidiu racionalmente, né? Nós, latinos, adoramos conversar, fazer planos, botar tudo no papel. Então, é o seguinte: não pode haver arbitrariedade, tem que haver isonomia, tem que haver igualdade, tem que haver previsibilidade. Vamos fazer o seguinte: vamos dar uma cartilha para o juiz. Toda vez que acontecerem os casos concretos, o juiz vai lá, olha na cartilha, procura o resultado e ele decide de acordo com o que está na cartilha, que são os códigos. Perfeito. Não tem como dar errado. Tem como dar errado, né? Claro que tem como dar errado. Porque isso foi concebido numa época em que a realidade era deste tamanho e o que era jurisdicionalizado era deste tamanho. Não tinha acesso à justiça, né? O movimento isso eu estou falando de 100 anos atrás, não estou falando da Revolução Francesa. Então, é muito mais fácil você conceber um sistema desse funcionando bem numa sociedade simples, né, em que a realidade é muito maior do que a realidade que vai para o judiciário, né, em que as leis não têm conceitos vagos, não têm cláusulas gerais. Cláusulas gerais é um fenômeno de ontem, né, é novíssimo, função social da propriedade, né. Como evitar jurisprudência conflitante no mundo em que nós vivemos hoje, nesse mundo complexo em que a realidade é 100% jurisdicionalizada, né? Não tem nada que não vá parar no judiciário, né? É briga de papagaio, é consumidor, é direito de idoso, é direito de adolescente, é direito de bebê, é direito de mulher, é direito de negro, é direito de índio. Não tem. Tudo vai parar no judiciário. Então, não dá mais certo. Então, essa história de que vai ser fácil. Na hora que os casos chegam, o juiz olha na cartilha e procura uma solução, isso não existe mais. Claro que existe, continuam a existir as ações de despejo, etc., etc. Mas a vida do magistrado está muito mais complexa. Hoje se sabe que a lei não consegue prever tudo. É o juiz que completa o sentido da norma. Então, em diferentes medidas, como eu disse para vocês bem rapidamente no começo da minha exposição, que já está acabando, não se preocupem, o juiz cria direito, sim. É uma atitude extremamente cínica dizer que o juiz não cria direito. E isso não tem nada de direito alternativo. Os mais velhos se lembram, os mais novos não. Mas teve uma época em que, no Rio Grande do Sul, tinha um movimento do direito alternativo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o juiz cria direito a partir de uma visão super tradicional. E é por isso que existe a necessidade de uniformizar. E é por isso que, se o juiz cria a norma tem que valer para todos, né? E outra coisa, ela não pode... E aí eu volto a falar
porque isso me parece relevantíssimo, da culpa dos tribunais superiores, principalmente do STJ. Né? Tem uma solenidade incrível para mudar a lei. Né? Aprova, sanciona, etc. E mudar a jurisprudência, não. Né? É comum o STJ, enfim, embora tenha excelentes ministros, eles têm um excesso de trabalho, assim, desumana a carga de trabalho que eles têm. Quer dizer, digamos, a explicação para tudo, né? Claro, mas que isso atrapalha, né? Porque é comum que o STJ se manifeste diferentemente sobre o mesmo tema em espaços muito curtos. Ele muda de opinião, mas não muda de opinião. Não é mudar de opinião. Eu acho que é o excesso de trabalho que faz com que eles decidam de modo diferente, sem nem considerar a outra decisão. Porque eles nem sabem que foi decidido. Né? Então, nós, como jurisdicionados, né, e, antes de tudo, somos todos jurisdicionados. Eu vou até, assim, fora do meu tempo, só fazer uma brincadeira, porque a gente viaja muito, né, eu e o Vamber. E a gente sempre comenta que há pilotos que dizem assim: tenham todos uma boa viagem, como se ele não tivesse no avião. Se o avião cair, ele morre também. Né? Então, eu acho interessante quando os pilotos dizem: tenhamos todos uma boa viagem. Né? Nós somos todos, antes de tudo, jurisdicionados. Né? Então, para nós, é difícil até pedir para um juiz de primeiro grau ou para um tribunal que se curve, abrindo mão da sua própria convicção, à decisão do STJ, a uma posição do STJ, porque o STJ, na semana seguinte, pode mudar. Né? Às vezes, o mesmo relator decide diferentemente. Há um caso típico de um magistrado de carreira, que sempre foi um excelente ministro, que decidiu 3 vezes, no espaço de tempo de 6 meses, um tema relevantíssimo para o país, de 3 formas diferentes, que é, pura e simplesmente, o âmbito de abrangência da coisa julgada coletiva. Quer dizer, um tema relevantíssimo, de importância nacional, foi decidido de 3 formas diferentes pelo mesmo relator, num espaço curtíssimo de tempo. Né? Bom, então, na verdade, esse sistema é difícil de funcionar num país em que o norte se mexe. Né? Tem até um acórdão do ministro Humberto Gomes de Barro, que ele faz uma comparação, não sei se vocês lembram disso, com um banana boat. Né? Ele diz: o Tribunal Superior parece um banana boat, todo mundo fica feliz só quando derruba o último do barco. Né? Se você tem que seguir o norte não pode se mexer. O norte, que uma hora está aqui, não é orientação. Né? Então, para dar certo esse sistema, que é, na verdade, uma proposta do Código, a primeira coisa que precisa acontecer é que os próprios tribunais superiores sejam capazes de criar uma jurisprudência mais estável e e compreendam que isso é para o bem deles e para o bem de todos, né? E para o bem do Brasil. Porque, na verdade, e é isso que eu disse nesse artiguinho que eu escrevi na Gazeta, o juiz que entra no tribunal dizendo: não, eu vou mudar essa posição que está pacificada, porque isso está tudo errado, eu vou convencer todo mundo, vou fazer valer a minha opinião, ele, na verdade, ele está fazendo isso porque ele não tem consciência da relevância da função dele, da relevância que tem os magistrados na medida em que a palavra deles também é direito. Né? Então, tem que ser solene a mudança de posição de um tribunal. Não pode ser uma coisa banalizada, porque isso cria um tumulto na sociedade. Né? Agora, para terminar essas conjecturas todas, vou entrar no Código. Como é que o Código faz isso? Como é que o Código cria condições para que a performance do judiciário melhore? Porque a gente acreditou nisso. Nós acreditamos no Senado e tenho certeza que você acreditou nisso na Câmara também. Se houver menos oscilação da jurisprudência, se os tribunais, principalmente os superiores, forem capazes de gerar uma jurisprudência uniforme, estável, confiável, os alemães falam em princípio da confiança. Né? O número de recursos vai cair, o número de ações vai cair. Como é que eu, como advogado, posso dizer para um cliente: não vamos recorrer porque a jurisprudência do STJ está pacificada? Eu não. Né? O cliente vira as costas, eu entro na internet e acho lá uma decisão de ontem que vai exatamente ao encontro daquilo que o meu cliente pretende, precisa. Né? Então, como o CPC fez isso? Rapidamente. Primeiro, uma parte principiológica. Né? Os tribunais devem criar uma jurisprudência, etc., etc. Segundo, a lei dá uma dica afastando a banalidade. A lei diz o seguinte: olha, toda vez que um tribunal quiser alterar a sua jurisprudência sumulada, pacificada, ele pode fazer audiências públicas, pode ouvir a missa e cure, né? Como quem diz: olha, tem que levar em conta alguma alteração social que justifique a mudança de opinião do tribunal. Né?
O sentido do direito não pode ser a mudança de opinião. Então, muda a composição humana de um tribunal, muda o direito? Né? Não é assim. Só um juiz que não sabe a relevância da sua função faz isso. Bom, e RDR, né, também uma forma de uniformização. Repetitivos foram incrementados, o sistema dos recursos repetitivos foi aprimorado, existe possibilidade de suspensão em primeiro grau, em segundo grau também, né? Era só em segundo, então é em primeiro, e também dos recursos extraordinários e especiais que foram interpostos antes da afetação. Né? E uma regra que eu achei óbvia, né? Eu não sei como eles mesmos, lá nos tribunais superiores, não criaram essa regra. Prevenção é por matéria. Então, num sistema em que se quer criar uniformidade, previsibilidade, tranquilidade, como é que 2 ministros afetam a mesma tese? Com o perigo de decidirem diferentemente. Então, no código está escrito, não, um ministro afetou, se houver outras afetações, tem que ir, lógico, para o mesmo ministro. Né? Bom, e, finalmente, cabimento da reclamação. Aí é que está o nó. Né? O Código criou todo esse clima que deve levar ao respeito da jurisprudência e aos precedentes, e criou também hipóteses em que os precedentes são vinculantes no sentido forte da expressão, porque, se desrespeitar, cabe reclamação. Esses precedentes são aqueles proferidos no seio do IRDR, do incidente de resolução de demandas repetitivas, dos recursos repetitivos e da assunção de competência. Essa é a vinculação forte, né? Porque, se desrespeitada uma decisão proferida nesses contextos, cabe reclamação. Agora, essa última lei que foi aprovada recentemente, a Lei 13.256, mudou o regime do cabimento da reclamação quando se tratar de repetitivo, né? Diminuindo muito a força, a ameaça da reclamação. Né? Porque a reclamação ela deve funcionar assim. Ela deve funcionar como uma espécie de, olha, não desobedeça uma decisão de repetitivo, que vai caber reclamação. A ideia é que ela seja dissuasiva, que ela intimide quem pretende decidir contra esses precedentes. Né? Mas aí a lei diz que só vai caber quando estiverem esgotadas as instâncias ordinárias. Quer dizer, só vai caber reclamação para o STJ ou para o STF quando já for hora de entrar com o especial extraordinário. Então, não adianta mais. Mas, enfim, pelo menos cabe. Né? Bom, e acho importante dizer 2 palavras, para me manter quase dentro do tempo, um pouquinho fora, para rebater essa crítica da inconstitucionalidade. Né? Já tem gente dizendo que isso é inconstitucional. Como é que são os mesmos que se insurgiram contra a súmula vinculante, hoje estão dizendo que a lei ordinária não poderia criar esses precedentes que devem ser obedecidos sob pena de reclamação. Acho que isso pode ser muito bem rebatido com essa ideia de que a tripartição de poderes não é o único princípio constitucional que tem que ser respeitado. Né? A Constituição fala em isonomia, a Constituição fala em segurança jurídica, a Constituição fala em razoável duração do processo. É lógico, né, que, se casos idênticos forem decididos através dessas maneiras quase que industrializadas, a carga de trabalho dos tribunais vai diminuir e os outros processos, que são esses sim mais complexos, poderão receber do judiciário a atenção que eles merecem. Porque os casos idênticos, as questões de massa, têm os seus canais para serem decididos de uma forma mais rápida. Né? Então, é essa situação que é inconstitucional. Desrespeito à isonomia, total falta de segurança jurídica, de previsibilidade e ofensa ao princípio da razoabilidade da duração do processo. De fato, ser contra isso tudo é não compreender a grandeza e a relevância da função do Poder Judiciário. Muito obrigada e desculpe o tempo que eu exorbitei. Oi? Antes de conceder a palavra ao professor Vambre, eu quero deixar consignada a presença do Dr. Paulo Rosso, me perdoe, não fiz menção no início, né? Nosso digníssimo Procurador-Geral do Estado do Paraná. Professor Vambre, Vossa Excelência está com a palavra. Quando me chamou de Vossa Excelência, eu lembrei de uma história de 2 vereadores da minha cidade natal, que, no auge da discussão, doutor Gamaliel, no auge da discussão, um chamou o outro de anta. E o ofendido disse, Vossa Excelência acaba de ofender a minha excelência. Foi mais ou menos isso que teria acontecido lá. Então, obrigado, Xisto. Parabéns, Tereza. Obrigado a todos, né, pela gentileza, pela soma de gentilezas. Né? A primeira gentileza é o convite.
A segunda gentileza é a presença. E a terceira gentileza é a atenção. Então, eu agradeço demais, né, vocês todos, magistrados, cumprimento ao Kepin, presidente desse tribunal, ao desembargador Bétega, vice-presidente do TJ, a todos os magistrados, membros do Ministério Público, procuradores, enfim, a todos aqueles que me permitem chamar de amigos, que estamos todos, no fundo, no mesmo barco. Se o barco afundar, nós morremos juntos. Né? Eu fazer só uma correção àquilo que o Xisto disse, eu não participei de nenhuma comissão do Código. Então, eu tenho absoluta tranquilidade para elogiar e para criticar. Né? E para elogiar e para criticar. Elogio não é elogio em causa própria, né? E a crítica não passa a ser em função daquilo que a gente leu, estudou, etc, etc. Aqui no Paraná, houve uma audiência pública promovida pela Comissão do Senado, que foi a pior do Brasil. Foi a pior. Porque boa parte dos professores de processo que foram lá foram para dizer o seguinte: não tem que ter código. É mais ou menos como reclamar para o porteiro do prédio porque que entrega o carnê do IPTU, porque o IPTU subiu. Né? Não dá para reclamar para o porteiro. E a comissão, na verdade, estava fazendo o papel do porteiro. Ela recebeu uma incumbência do Senado. Faça um projeto. O Senado poderia não ter feito isso, poderia ter pedido para a sua equipe técnica, que é de excepcional qualidade. Nessa peregrinação pelo Senado e pela Câmara, e eu participei um pouco mais ativamente na Câmara, nos pareceu muito interessante e muito gratificante perceber que, apesar de tudo isso que a gente vê no noticiário a respeito do ente político, as suas assessorias técnicas, Senado e Câmara, são de excepcional qualidade. Gente muito qualificada mesmo. Bom, o projeto, no meu modo de ver, saiu redondo do Senado e ficou triangular na Câmara, quer dizer, dando soco. Foi uma tentativa, talvez, de reinventar a roda, o que não dá muito certo. Eu lembro de ter ouvido uma vez do então secretário Belmiro Valverde Jobim Castor, que odiava grupos de trabalho e comissões, porque ele dizia que a comissão era responsável pela criação do dromedário, que originariamente deveria ser um cavalo. E ficou daquele jeito, porque foi entregue para uma comissão cheia de corcovas e joelhos. Né? Mas isso faz parte do processo democrático. E nós temos uma dificuldade muito grande, desde a aceitação do novo Código até a discussão que houve em relação ao novo Código, porque nós, no nosso, atavicamente, nós não somos democráticos, nós somos autoritários. Nós convivemos com o autoritarismo durante décadas, nos últimos 100 anos. Nós tivemos 2 grandes ditaduras. Então, na nossa cabeça, esse negócio de discussão democrática entra meio atravessado. Nós convivemos com a ditadura Vargas e com a ditadura militar por muitos anos. E perdemos o cacuete da discussão. Perdemos o cacuete da discussão democrática. Para nós é mais fácil aquilo que vem goela abaixo. E os 2 códigos, de 39 e de 73, esse é um registro histórico, talvez inexpressivo, mas interessante. Os 2 códigos, de 39 e de 73, por melhores que sejam, eles não têm uma virtude que o Código de 2015 tem. Ele é o primeiro código de processo civil na história, nunca antes na história desse país se fez um código de processo civil após e com um debate democrático intenso. Todo mundo pôde participar. Não participou quem não quis, porque houve uma série de canais, desde links num site do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional da Reforma do Judiciário, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, aceitando sugestões. Eu lembro que o ministro Atos, um pouco antes de morrer, e ele participou da 2ª comissão do Senado, não é? Presidiu a 2ª comissão do Senado, ele dizia que recebeu 2.600 e-mails, um dos quais, ele destacava isso, pedindo para incluir no código a pena de morte. Quer dizer, tem de tudo. Tem de tudo. Mas isso é fruto desse embate necessário. Houve um embate muito grande na Câmara. Eu lembro de ter participado de 2 reuniões na Câmara, em que algumas coisas me chamaram a atenção. Por exemplo, na primeira delas, uma bancada de um partido expressivo se discutia, o tema era
mantém como veio do Senado a sentença sujeita à apelação sem efeito suspensivo ou continua como hoje, com efeito suspensivo? O Senado retirou o efeito suspensivo da apelação. Esse líder da bancada na Câmara disse, é o seguinte, eu vou explicar. Se vocês não entenderem o desenho. Ele disse isso, eu estava lá assistir. Se não tiver efeito suspensivo, não tem código. Entenderam? Então deixa o efeito suspensivo. Esse é o estique e puxa da democracia, não tem jeito. É uma bancada majoritária, por interesses que não vem ao caso discutir se são interesses menores ou não, bateu o pé e deixou o efeito suspensivo da apelação. Eu lembro de um outro, esse foi bizarro. A discussão era a mesma, no mesmo dia, efeito suspensivo da apelação. O sujeito levantou a mão, o deputado, enfim, não vou dizer o nome, só vou dizer que ele é conhecido como o menor infrator, e o apelido na Câmara. E ele disse o seguinte, tudo tem que ter efeito suspensivo, nada pode produzir efeitos até 2 anos depois do trânsito em julgado. Aí, numa hora dessa, sempre tem um cara que chama um intervalo, né? Intervalo para o cafezinho. E o cara ficou louco, rapaz. O que houve? Ele disse, eu tenho umas 200 ações de improbidade contra mim, no meu estado. A ação civil pública deve ter umas 500. Esse negócio não pode produzir efeito nunca. Claro que isso não colou. Mas esse parlamento somos nós. Ele não é um parlamento belga. Ele é um parlamento brasileiro. Representante do povo brasileiro que somos nós. Com todos os nossos defeitos e com todas as nossas virtudes. Nós estamos lá representados de algum modo. É um código bom? Eu acho que é o código possível. É o código possível, como fruto desse embate democrático. Eu diria que é bom, ele tem virtudes excepcionais, a partir de um pressuposto que foi engendrado pela comissão do Senado e que, de alguma maneira, foi mantido, que é o pressuposto da necessidade de dar rendimento à atividade do Poder Judiciário. De dar efetividade à atividade do Poder Judiciário. De gerar uma certa simplificação no sistema para que o sistema funcione, e funcione bem, e funcione melhor. Isso sofreu como a Tereza disse, alguns reveses na Câmara, houve uma certa complicação na Câmara em alguns pontos. Por exemplo, nesse ponto que diz respeito à jurisprudência defensiva, né, ficou com cara de cartilha aquele dispositivo, mas, enfim, faz parte também do jogo democrático. Agora, há temas interessantíssimos, né? Essas normas processuais fundamentais, alguns disseram o seguinte, bobagem reproduzir no início do Código, na parte geral, preceitos constitucionais. Afinal de contas, já estão na Constituição. Será? Será que não é o caso de um reforço? Aquilo que está na Constituição pode sim ser reforçado, ele não pode ser contrariado, mas pode ser reforçado na lei ordinária, de modo a deixar mais clara a sua aplicação àquele determinado campo do direito. Por uma razão muito simples. E volto à primeira fala. Que como nós não temos histórico democrático no país, nós também não temos histórico constitucional. A Constituição sempre foi deles. De quem? Dos militares, do Getúlio, de alguém, mas não da sociedade. Então nós nos viramos durante décadas com o Código Civil. Nós não olhávamos para cima, nós olhávamos para baixo, para a lei infraconstitucional e não para a Constituição. E a proposta do Código é que toda a lei seja lida a partir das lentes da Constituição. É como se a Constituição fosse uma lupa através da qual se enxerga o sistema normativo infraconstitucional. Me parece bem interessante esse tipo de solução criada ali. Bom, aí alguém disse assim, é um absurdo o que consta no artigo 9º e no artigo 10º, porque esse contraditório turbinado, o contraditório ganhou Red Bull, não é? Ganhou asas. Isso vai dificultar o trabalho do magistrado. Sim e não. Talvez, num primeiro momento, exija mais, mas nós temos que ver as consequências disso em termos de redução do estoque de recursos nos tribunais. Isso está
essa questão da redução do estoque de recursos nos tribunais permeia todo o Código, desde o incidente de assunção de competência, desde o incidente de resolução de demandas repetitivas, até, logo no início, o contraditório em escala maior. Porque a ideia de um contraditório em escala maior é para evitar as decisões surpresa, que geram recursos. Ninguém está esperando aquela decisão e ela surge. Recursos. Mas nós temos uma mentalidade, como todo latino, de recorrer de tudo. Nós recorremos da multa de trânsito, estando completamente errados. A gente contrata aquele cara do poste, que anuncia no poste. Foi multado e tem lá um celular. Isso tudo está, de fato, na nossa cultura latina. Nós recorremos, o menino chega em casa e diz, pai, eu vou voltar às 2. Ele diz, negativo, ele apela para a mãe, que é o Tribunal de Justiça. Não, de jeito nenhum. Ele vai à avó, ao avô, e assim ele vai cavando a sua chegada mais tarde em casa. Mas, enfim, esse contraditório, inclusive nas questões que o juiz pode decidir de ofício, as chamadas questões de ordem pública, tem como função diminuir o número de recursos, evitando decisões surpresa. Dizia eu, mas isso não vai resolver. Alguns poderiam dizer, talvez não resolva sozinho, mas nós temos que fazer a leitura integral do Código. Se nós pegarmos o capítulo dos honorários de advogado, nós veremos que o recurso irresponsável vai ser punido com novos honorários. Tem honorários em cascata. Então, o sujeito tem uma condenação de honorários em primeiro grau, brinca com o recurso, terá condenação de honorários novamente em segundo grau, até um determinado limite. Isso pode ter um efeito intimidatório para o recurso irresponsável, para o recurso para cumprir tabela. Isso gerará, no contratante do advogado, vamos pensar em grandes empresas, etc., que muitas vezes exigem o recurso que faça contas antes de recorrer, que faça o cálculo daquilo que poderá significar a sua aventura recursal, digamos assim, em termos de honorários de advogado. Uma outra alteração que está nesse contexto, eu me permitiria dizer, neste contexto, e que é muito interessante, e que pode parecer uma pegadinha, e é uma pegadinha, é que diz respeito a um instrumento muito simples, que é a procuração. A procuração concedida, outorgada pelo cliente ao advogado. Diz lá o artigo 105, que tem que ser lido de forma combinada com o que trata lá do litisconsórcio no 229, diz o seguinte, que a procuração deverá ter, se o advogado pertencer a alguma sociedade, deverá constar também o nome da sociedade. É o dispositivo anti-chicana. Por quê? Eu e a Tereza recebemos uma procuração, eu recebo do Kepin, que está numa pendenga com o Xisto, eventualmente, que Deus nos livre, não é? E o Xisto me outorga a procuração. E nós fazemos de conta que não nos conhecemos. Ficamos advogando para vocês são litisconsortes, não é pendenga. Ficamos advogando para 2 litisconsortes como se não nos conhecêssemos, para ter prazo em dobro. Isso é chicana. Isso é chicana, não tem outro apelido, é chicana. Então o código diz o seguinte, o fulano deverá, para fazer jus ao prazo em dobro, deverá demonstrar que os advogados pertencem a sociedades de advogados distintas. É um jeito de disciplinar um pouco algumas coisas que muitas vezes o órgão de classe não disciplina. Há também umas alterações interessantes e que têm sido muito combatidas, é que a gente gosta de ser do contra também, né? Tem esse lado, prazerzinho de dizer não gostei. Não li e não gostei. Em relação à prova. A prova. Se diz um ex-aluno, meu amigo, disse, mas então não há mais perito do juiz? E agora? Eu falei, qual é o problema? Você quer ter um perito para chamar de seu? É esse o teu problema? Não, você pode ter o perito consensual, o perito gerado pelas partes em consenso. É interessante? É. Mas isso vai privatizar a perícia. Mas nós hoje já trabalhamos em boa medida com os assistentes, que na verdade nada mais são do que peritos das partes. Então existe uma possibilidade prevista no artigo 471
de que o perito do juízo seja substituído por um perito indicado em comum acordo pelas partes. Me parece uma regra bastante interessante. Ainda em relação às provas, existem algumas outras regras, por exemplo, no 455, que eu pessoalmente achei bem interessante, que é a seguinte. O advogado que... Cadê? 455. Cabe ao advogado intimar a testemunha, avisar a testemunha da hora do dia e da hora da audiência. Nossa, mas que absurdo, me disse um aluno. Privatizaram a prova testemunhal. Eu falei, vamos parar de ser cínico. Como é que funciona hoje? Eu encontro na rua, você assistiu um acidente, por exemplo. Você quer ser minha testemunha? Pega o seu cartão, seu e-mail, seu telefone e entrega ao meu advogado, que vai fazer uma petição, pedindo ao juiz para te intimar, para você ir na audiência. Você já sabe que você vai na audiência. Você já está sabendo, eu já pedi para você. Você foi a testemunha. Então, a verdade, você foi efetivamente a testemunha. Na verdade, não há problema nenhum nisso. Há uma vantagem, que é a redução do custo público das intimações em excesso. E a redução desse esforço, desse vai e vem de intimações, muitas vezes infrutíferas. Até porque, diz o parágrafo 2º do 450, o 455 é aquele que diz que cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora, do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. E diz o parágrafo 2º que a parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, como ocorre hoje, independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu dessa prova, desistiu dessa inquirição. Haverá intimação judicial, por via judicial, quando frustrada a intimação ou quando a parte demonstrar que há efetiva necessidade disso, de forma a convencer o magistrado de que isso deverá acontecer. Algumas outras regras que me parecem muito interessantes também ainda estão previstas em relação à prova. E uma delas, no capítulo da prova, e uma delas diz respeito à possibilidade de inversão da regra geral do ônus da prova prevista desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, a regra geral é aquele que alega, prova aquilo que alega. E o réu prova fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor. O Código de Defesa do Consumidor trouxe uma regra de inversão do ônus da prova nas hipóteses de hipossuficiência, etc., etc. E agora o Código de Processo Civil traz uma regra um pouco mais aprofundada, me parece um pouco mais aprofundada a respeito dessa possibilidade, que está no artigo 400... Ah, meu Deus, cadê? Eu estou também nessa fase, eu já não lembro mais do atual e não consigo lembrar do novo. 373, obrigado, 373. Então, a regra geral é essa histórica. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo, ao réu quanto à existência de fato impeditivo, etc, etc, etc. Diz o parágrafo 1º, nos casos previstos em lei, por exemplo, Código do Consumidor, ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos tradicionais, nos termos do caput, e ainda, para maior facilidade da obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso. Então, isso caberá ao juiz de primeiro grau, à luz das peculiaridades do caso concreto. A doutrina chamou isso, eu sinceramente não entendo por quê, de distribuição dinâmica. Não consegui entender até agora. Mas é uma expressão bonita. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Dá para falar em audiência dinâmica, julgamento dinâmico, tudo pode ser dinâmico na vida, não é? Mas, enfim, essa distribuição dinâmica significa uma alteração da regra geral. Quais são as novidades aqui? Primeiro, deve ser por decisão fundamentada, que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus. Isso significa que essa regra não é mais uma regra de julgamento, mas uma regra de instrução. Porque já está cheio de recursos discutindo isso, o juiz, num determinado momento,
que é a sentença, ele diz, inverto. Mas eu não sabia que o ônus agora era meu. Devia ter adivinhado. Eu inverto. E você passa a responder por aquilo que você não sabia que era teu ônus. O que, na verdade, gera uma infinidade de recursos. E se percebe que as comissões, especialmente a comissão do Senado, teve essa preocupação de o quanto possível reduzir o estoque de recursos nos tribunais. Nenhum país sério funciona com milhares e milhares de recursos idênticos chegando aos tribunais. Não pode funcionar. Só a Itália, que não funciona. É interessante porque todo livro de processualista tem que ter pelo menos uns 5 italianos na bibliografia. Pelo menos 5. Parece um cardápio de pizzaria. Agora, na prática não funciona. Há estatísticas demonstrando que em primeiro grau de jurisdição na Itália o processo dura em média 8 anos. Nós reclamamos muito do processo brasileiro, reclamamos de barriga cheia, porque nós não conhecemos o resto do mundo. E reclamamos porque não temos estatística. As estatísticas hoje são feitas nos tribunais, mas nós não temos estatística em primeiro grau de jurisdição, até porque o país é uma loucura. Eu não posso comparar com a comarca de Piem com a comarca de São Paulo, para fazer para fins estatísticos em relação ao tempo de duração do processo. Mas hoje os nossos tribunais são tribunais céleres. Pena que o artigo 12 foi alterado. Porque por mais que a MB, a Ana Matra e a AJUF, eles não me convenceram com a exposição do pedido de veto, que agora acabou sendo, não houve o veto, mas houve alteração nessa lei recente, que alterou o código ainda na vacácio. O artigo 12 gerava para os tribunais, da maneira como originariamente escrito, gerava para os tribunais a possibilidade de manutenção de médias efetivas, de tempo de julgamento. O que quebra a média dos tribunais? É aquele caso que ficou para trás. E sempre tem um caso que fica para trás, apesar dessas metas do CNJ, etc., que, sinceramente, não sei se são boas ou são ruins. Tenho lá minhas dúvidas. Me parece que o CNJ, de órgão de planejamento, acabou virando um órgão repressor. Essa é a impressão que eu tenho. Mas, enfim, deve ter lá suas virtudes, isso aí, embora com elas eu não consiga conviver bem até agora. O fato é que, se o julgamento fosse por ordem cronológica, sempre, e não apenas preferencialmente, nós, em pouco tempo, chegaríamos a uma média real do tempo do processo no Brasil. E isso gerava, a MB não concordou com isso, eu tive uma discussão ampla com o magistrado e professor e querido amigo do interior de São Paulo, Fernando Gajardoni, a respeito disso, gerava para o juiz uma blindagem interessantíssima. Imagine o juiz de Pirapozinho do Norte. Não sei se existe essa cidade. Digamos que exista. Pirapozinho do Norte. O prefeito vai visitá-lo e diz, julgue ou não julgue, por favor. Aí vem a oposição visitá-lo. Julgue ou não julgue, por favor. Eu estou falando do mundo real. O mundo real é assim. Por mais que o juiz seja sereno, ele e não se submeta às pressões, ele as recebe, ele tem que ouvi-las, pelo menos. Com o artigo 12, ele diria para esses fulanos, está na ordem cronológica, até logo. Então, isso, no meu modo caipira de enxergar as coisas, tinha sido, sim, uma blindagem para o magistrado, para deixá-lo fora das pressões políticas, etc., etc. Mas, enfim, houve alteração, vamos ver como é que isso fica no futuro. Em relação aos prazos, a maior discussão, eu ouvi uma discussão assim, no meu modo de ver, absolutamente estéril. Porque tem discussões que são frutíferas. E tem discussões que não servem para nada. É a discussão feita pelo neurótico. O doutor Arrudovinho costuma dizer isso, que o neurótico é o cara que se insurge toda manhã contra a rotação da Terra. Ele olha no espelho e diz, mas que coisa, a Terra está girando. Não adianta nada, a Terra vai continuar girando, com o discurso dele ou sem o discurso dele. Em relação aos prazos, o que houve? Houve 2 alterações interessantíssimas. No artigo 218, parágrafo 4º, se consolidou uma tendência que vinha crescendo nos tribunais superiores e que no Supremo acabou se tornando uma posição majoritária depois da chegada do ministro Luiz Fux, que é a ideia de que, desde que respeitado o contraditório, o ato processual praticado antes do início do prazo
é válido e não é intempestivo. O ministro Marco Aurélio defendia no Supremo a ideia de que, praticado antes do início do prazo, seria intempestivo por precocidade. Então, se nós temos um prazo de 1 a 15, o sujeito pratica depois do 15 é intempestivo. Praticou antes do 1, seria intempestivo também por precocidade. O argumento do ministro Fux foi de uma lógica, assim, de uma limpeza impressionante. Ele disse, olha, o sujeito que se antecipa ao prazo, ele, na verdade, está contribuindo para a razoável duração do processo. Só isso. Ele está contribuindo para o cumprimento da Constituição. Só isso. E hoje, essa posição no Supremo inverteu, o ministro Marco Aurélio ficou minoritário e prevalece essa posição adotada pelo ministro Fux, que agora é texto de lei, no parágrafo 4º do artigo 218. No 219, tem uma regra que tem, então, dado esse pano para a manga que eu me referi. É a regra que diz que os prazos contados em dia serão contados apenas nos dias úteis. Isso foi uma discussão terrível, no meu modo de ver, estéril. E uma discussão cínica, muitas vezes. Eu ouvi 2 argumentos cínicos. O primeiro foi esse: se agora não conta prazo no final de semana, o processo brasileiro nunca mais termina. E ainda mais, o agravo passa a ter de 10 a 15 dias, então esqueçam, o processo brasileiro nunca mais termina. Jamais. Nem em 2045 vai terminar o processo como começou hoje. Isso é cinismo. Nós sabemos as causas reais da eventual demora do processo, onde ele demora. Repito aquilo que disse, nós não temos estatísticas, nós não trabalhamos bem com estatísticas. Então, nós, muitas vezes, pegamos o caso isolado para falar da média. O processo da minha avó durou 20 anos, logo, o processo brasileiro não anda. Ah, peraí, mas e a média? Qual é a média? As médias aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por exemplo, são ótimas, do tempo de julgamento de uma apelação. A média, nós temos que trabalhar com média. Comentava há pouco tempo com o Alexandre Freitas Câmara, que hoje é desembargador no Estado, no Tribunal do Rio de Janeiro. Ele dizia que há coisa de 5, 6 anos atrás, a média girava em torno de 400 dias, julgamento de uma apelação. Hoje é 90 dias. Então é bom. É que nós ficamos meio malucos com essa história da informação em tempo real, da internet. Nós queremos tudo instantaneamente, tudo para ontem. E a vida não é assim, né? A própria vida biológica exige tempo. Tempo de maturação. O juiz precisa de tempo para a sua decisão, tempo para formar a sua convicção à luz dos fatos, da subsunção que fará do direito, etc, etc, etc. Isso aqui foi uma reivindicação da OAB, do Conselho Federal. Não é feio dizer. Foi uma reivindicação da OAB a partir de um dado curioso, que aproximadamente 85% dos escritórios de advocacia no país são de 2 sócios. Marido e mulher. Pai e filho, mãe e filha, mãe e filho, enfim, parentes. Ou 2 amigos que são colegas de faculdade e que se formaram e montaram um pequeno escritório e continuaram, têm o seu escritório. Então, um prazo de 5 dias que começa a contar na quinta é causa de divórcio. Quinta, sexta, sábado, domingo. Ninguém tem fim de semana. Quem perde com isso? Só o advogado? O advogado em primeiro lugar. Mas eu diria que perde o jurisdicionado. Porque as coisas passam, muitas vezes, a ser feitas às pressas para o cumprimento de um prazo que teria um pouco mais de fôlego com essa, que terá um pouco mais de fôlego com essa regra do artigo 219. A Tereza falou um pouco disso, vou me permitir falar mais um pouquinho sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas nesse ambiente de diminuir essa tendência, esse desejo do legislador de botar um freio no estoque de recursos nos tribunais. O grande estoque, menos nos tribunais federais, nos tribunais regionais federais, mas nos tribunais estaduais e no tribunal distrital, né, do Distrito Federal, o grande estoque é das ações de massa. Nós estamos há 20 anos, pelo menos, tratando de coisas idênticas. Plano econômico, telefonia e aí por diante. Tudo igual. Isso gera milhares de recursos nos tribunais. Ora,
O IRDR pretende, nesse sistema de julgamento por amostragem, os julgamentos repetitivos, em que se inserem os atuais repetitivos, melhorados, como disse a Tereza, pelo próprio Código, esse IRDR pretende que, no momento em que lá em Pirapozinho do Norte, o juiz de direito perceba que há uma série de processos, de demandas, com questão jurídica idêntica, ele acione seu tribunal. Seu respectivo tribunal. Diz, olha, tribunal, está pintando aqui uma nova ação de massa. Já há 100, já há 200, já há 20 ações idênticas, tratando do mesmo tema de direito. O tribunal pode instaurar o incidente e já resolver a questão jurídica. A tese jurídica que viria a ser resolvida em 10, em 20, em 100 mil casos. Eu conversava um dia com um amigo desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele dizia que de um tema, de telefonia, ele disse que tem 30, mas de 30 temas, mas de um tema havia 180 mil apelações. De um tema. Não está certo. Não está certo. O judiciário não foi feito para isso. Não foi criado, ele foi criado para dizer o direito, mas para dizer o direito de uma forma qualificada. E hoje, muitas vezes, fica essa repetição de coisas iguais, repetição da mesma coisa o tempo todo. Então, parece que o IRDR, eu espero, né, eu sou sempre otimista, eu espero que o IRDR possa, de fato, trazer uma acomodação nessa volúpia em que se transformou essa questão das ações de massa no Brasil. A advocacia terá que se refazer, terá que se reinventar. A advocacia de massa, tanto de um lado quanto do outro, terá que se reinventar. Porque haverá poucos recursos e haverá um recurso especial para o STJ, e não mais 100 mil recursos. O ministro Benetti, um pouco antes de se aposentar, disse uma coisa genial. Ele disse, nós brasileiros somos tão malucos que nós conseguimos coletivizar, nós conseguimos massificar a ação coletiva. Ele dizia, plano econômico tem 2.364 ações coletivas com o mesmo pedido. Não está certo. Não está certo. Não é possível que o sistema funcione eficientemente trabalhando com esses números. Mas o IRDR tem uma outra vantagem. Eu vou me permitir, eu sou muito informal, vocês estão sorrindo, o que me dá mais legitimidade para continuar sendo informal. Mas eu disse esses dias isso para o ministro Og Fernandes. Falei, ministro, me desculpe, nós temos alguma intimidade, eu vou falar uma coisa quase bizarra. Ele disse, manda. Dá para confiar, o senhor confiaria num aparelho, num forno de micro-ondas, que 20 anos depois de inventado, você não sabe como funciona, onde liga, para que serve? São os direitos individuais homogêneos. Nós hoje não sabemos ainda qual é o juízo competente. Nós não sabemos quem é a parte legítima, direito ainda. Nós não sabemos como executar a sentença coletiva, tanto que aproximadamente 65% das ações coletivas transitadas em julgado não tem execução. Então o IRDR vai trazer para dentro do código a solução dos problemas de massa, deixando de lado, quem sabe, essa invencionice brasileira. Dizem que o Brasil tem poucas coisas que são puramente brasileiras. A jabuticaba, a tomada de 3 pinos, o precatório e os direitos individuais homogêneos. O precatório é outra invenção, a gracinha brasileira. Não é? Lembra que o meu inglês é muito ruim. É o inglês do ginásio Regente Feijó em Ponta Grossa. Não que os professores fossem ruins, mas eu não achava que era importante aquilo. E um dia, conversando com um advogado americano, parceiro nosso, eu resolvi contar para ele a execução contra a fazenda pública. Ele me olhou e disse, what? Falei, meu Deus, devo ter falado algum palavrão. Né? Um false friend, falei alguma coisa imaginando que era outra. Não, é que lá não existe execução contra a fazenda pública. Porque condenada pelo judiciário, a fazenda pública cumpre a obrigação e ponto. E nesse ponto, eu faço uma crítica ao sistema legislativo brasileiro, não aos autores do código, porque a encomenda que foi dada, a comissão fez. Mas é a falta de coragem do brasileiro de mexer na questão da fazenda pública em juízo. Falta coragem, ou vontade, ou quem sabe as duas coisas.
85% dos recursos que estão no STJ, recursos e ações de competência originária, tem o poder público envolvido. Ou o poder público é autor, ou é réu, ou é interessado, ou ele é o gerador do problema por via oblíqua. 2 exemplos. Plano econômico e telefonia. Não foi o Bradesco que fez o plano econômico. Foi o Conselho Monetário Nacional. Foi o Conselho Monetário Nacional. Não foi a GVT que criou tarifa, foi a Anatel. Então, de algum modo, tem o poder público gerando confusão entre particulares. Mas nós ainda não tivemos coragem ou vontade política de mexer nesse assunto, que é um assunto tabu. Claro que depende do legislativo. E não sei se o legislativo teria interesse em efetivamente diminuir essa presença forte do poder público em juízo. Bom, e coube para mim falar a respeito da questão da fundamentação da decisão judicial. Esse tema tem sido objeto, no meu modo de ver, de muita incompreensão. Houve pedido de veto das 3 associações de magistrados, né, da JUF, da ANAMATA e da MB, não houve o veto, mas tem havido assim muita resistência. Eu ouvi há pouco tempo de um ministro do Tribunal Superior de Trabalho dizer o quê? Fundamentar a decisão? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Bom, ponto, parágrafo. O 489, na verdade, ele desenha, ele decompõe o 93 da Constituição. Só isso que ele faz. Ao dizer, a contrário senso, ele diz como deve ser fundamentada uma decisão, ao dizer, a contrário senso, como não se considera fundamentada uma decisão. E diz, por exemplo, não se considera fundamentada uma decisão que se limita à indicação, reprodução ou paráfrase do ato normativo. Tem vírgula, e continua a oração. Até aqui nós sabemos que, infelizmente, há decisões assim. Defiro nos termos do 273. Ponto. Como recorrer? Como exercer aquele chamado controle interno, que é o controle recursal? E diz o código, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Então é simples. Basta que, ainda que apenas fazendo referência ao dispositivo, faça a ligação desse dispositivo com aquilo que está sendo decidido. Não vejo sinceramente, grande problema nisso. E claro que o legislador aqui parece ter legislado para as exceções. Né? Porque a regra não é decisão desse tipo. A segunda tem a ver com um tema que a Tereza já abordou, que eu vou me permitir voltar um pouquinho, que é a questão dos conceitos indeterminados, das cláusulas gerais, dos princípios, etc. Nós mudamos o nosso modo de redigir as leis nos últimos 40, 50 anos. As nossas leis que eram, eu chamaria de estatutárias, leis que têm conceitos duros, conceitos inflexíveis, passaram a ter conceitos flexíveis, conceitos abertos. Então, por exemplo, o juiz poderá anular a cláusula contratual que viole a função social do contrato. É uma cláusula geral, função social do contrato. O juiz deverá, à luz dessa cláusula geral, de um conceito aberto, fechá-lo no caso concreto. Fechá-lo no caso concreto. Mas, ao empregar conceitos jurídicos indeterminados, ele deverá explicar o motivo da sua incidência no caso. Eu anulo a cláusula porque contraria a função social do contrato em razão disso, ponto. O terceiro é óbvio, né? Também é óbvio. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Isso acontece muito também em petição inicial e em contestação. Tem petições iniciais que, como advogado, a gente recebe para contestar, que se desse, teria que embargar a declaração. Você não sabe o que o cara quer. Você não sabe o que o cara quer. Ele não diz, ele enrola, porque nós achamos que falar bastante é falar bem. Ou que falar bonito é falar bem.
Né? O sujeito, olha como ele falou. Uma vez eu fiz um teste com umas tias velhinhas, morreu a última esse ano, com 96, todas muito cultas, todas muito velhas. E dei uma pegada na TV Justiça, na casa de uma delas. Estava lá um fulano falando, não era um magistrado, acho que era um professor, teoricamente falando para o público leigo. Ela prestou atenção. Falei, tia, o que achou? O cara fala bem. Entendeu? Nada. Nada. E às vezes acontece isso. Isso acontece muito em concurso. Eu lembro que uma vez eu participei de um concurso para professor de processo e ficaram meia dúzia de candidatos para a última prova, que era uma aula. E o sujeito chegou ventilando com o código. Vocês sabem como é isso? Aquele cara faz com o código, ele ventila. É um sintoma evidente que o cara não sabe nada do código. A gente vai ficando velho e vai percebendo essas coisas. Bom, ele tinha que sortear um ponto. Sorteou e deitou falação. Blá, 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 blá. Ele tinha que falar 50 minutos. Quando eu estava com 35 minutos, Jorge, eu perguntei para a professora que estava presidindo a banca, falei, professora, esse cara não falou nada do tema ainda. Nada. Não se preocupe, ele veio de terno preto. Fiquei pior. É o seguinte, terno preto, taier preto para as mulheres, terninho preto, veste bem em qualquer lugar. Então ele preparou, provavelmente, para os 10 pontos, os mesmos 40 minutos, idênticos. E depois, nos 10 minutos finais, ou 5 minutos finais, ele falaria só do tema específico. E às vezes tem decisões e tem petições que são assim. Você pega uma decisão, você não sabe se é um divórcio, um usucapião, direito francês, direito alemão, direito belga, direito do Afeganistão, etc, etc. Então, a ideia é que os motivos sejam específicos. A ideia aqui é de enxugar as decisões. A ampla fundamentação não significa fazer isso com as decisões, mas significa ir ao ponto. E aqui o que deu mais confusão. O inciso 4º diz não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. Alguns já disseram, então eu vou ter que responder questionário. Não, continua a leitura. Capazes de, em tese, infirmar a sua decisão. Só esses. Não tem que responder bobagem perguntada pela parte. Tem que responder aquilo que, se adotado como razão de decidir, mudaria a decisão. Levaria a um outro caminho a decisão judicial. Se a gente fizer uma observação de vários desses dispositivos, é uma proposta que eu procuro fazer para mim mesmo. Eu tenho 60 anos, eu não sou criança, sou professor, sou advogado. Eu procuro fazer isso olhando de cima, olhar o código como se eu estivesse numa torre de observação. Não olhar de dentro, com os problemas da minha profissão, mas olhar de cima. Me parece que o código tem possibilidade de gerar um rendimento fantástico para o sistema. Quando eu digo sistema, eu envolvo aqui o Poder Judiciário, a Advocacia, o Ministério Público, etc. Todos que estão envolvidos. Porque se nós pegarmos o artigo 10, se nós pegarmos o 489 da fundamentação, se nós formos para o campo do IRDR, dos repetitivos, se nós formos para o campo da prova facilitada, nós vemos que a intenção do legislador foi criar um processo mais simples, mais rápido, mais eficiente, que tire a sobrecarga excessiva do sistema judicial brasileiro, especialmente, aí sim, do Poder Judiciário, com excesso de recursos, com excesso de demandas. É claro que toda novidade nos assusta. Eu tenho ouvido, por exemplo, no ambiente da OAB, em algumas OAB, semana passada eu estive na OAB da Paraíba, um receio muito grande com o fim das ações de massa. Falei, meu querido, sinto muito, em 5 anos acabaram as ações de massa. Ou pelo menos diminuíram muito, vão diminuir muito a sua incidência. Nós vamos ter que nos reinventar. Nós, advogados, vamos ter que nos reinventar. Porque um certo filão da advocacia efetivamente vai diminuir ou vai, quiçá, ficar reduzido a alguma coisa próxima de zero. Há muitos outros temas que poderiam ser objeto de análise. Não é? A Tereza fez referência aos negócios processuais. É um tema interessantíssimo, que tem suscitado assim, discussões ótimas, difíceis, de resposta difícil. Por exemplo, as partes pactuam, porque o negócio processual pode ser pré-processo ou
endoprocessual. Pré-processo me lembra uma história que me contavam também na minha cidade natal, de 2 vereadores, na década de 50, um vendeu um Ford 51 para o outro que comprou. E fizeram um contrato, dizendo que o Ford custava tanto, 10 parcelas, pagava compromissória, e tinha uma cláusula que elegia o foro, e tinha uma outra cláusula que criava uma cláusula penal, que dizia assim, não, era uma cláusula de sucessão, que dizia assim, em caso de morte de qualquer dos contratantes, parênteses, que Deus nos livre, e aí tinha a regra específica para a situação. Não é verdade, eu tive acesso ao instrumento desse contrato. Mas, enfim, os negócios processuais, eles trazem, lá antes do processo ou dentro do processo, uma certa facilitação. Não tiram o poder do magistrado, de jeito nenhum. Alguém escreveu há poucos dias, no Migalhas, eu acho, não, mas isso retira os poderes do juiz. Não, o poder do juiz de controle é absoluto, em qualquer grau de jurisdição. Em qualquer grau de jurisdição. Agora, as questões que surgem são interessantes. E eu lembrei de uma que surgiu numa dessas discussões de processo e tal. As partes pactuam no negócio processual que se submeterão, se o processo for a juízo, à instância única. Pode ou não pode? Essa é uma questão que está em aberto. Alguns sustentam que sim, à luz da autonomia da vontade. E dão outros argumentos. As partes podem não recorrer, as partes podem desistir do recurso. Então, por que não poderiam previamente fazer isso? Claro, hipóteses excepcionais de erro material, etc., seriam corrigíveis pelo magistrado. Há outros que dizem, não pode de jeito nenhum, porque tem o duplo grau de jurisdição. Mas o duplo grau de jurisdição entre particulares, direitos disponíveis, etc., ele é uma imposição? Parece que não. Então, de fato, vai haver discussões muito interessantes que quem vai resolver é a jurisprudência. Né? É a jurisprudência que vai dizer a extensão desses institutos, o alcance desses institutos, talvez em 2, 5, enfim, no tempo de maturação do tema no próprio sistema. Chega, né, Xisto? Falei demais já? Eu tinha mais uma anotação só aqui. O artigo 139, é bem interessante, que fala dos poderes do juiz. Tem 2 regras interessantíssimas ali, novas, no meu modo de ver, interessantíssimas. A primeira delas diz que o juiz pode usar as medidas que hoje são do 461 nas obrigações de pagar quantia. Interessantíssimo isso. Interessantíssimo. Tem muita gritaria contra, mas me parece uma regra bastante interessante. Diz, é o 139, inciso 4º. O juiz dirigirá o processo, etc., podendo determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. E o inciso 9º tem uma regra muito interessante que entra nesse contexto a que a Tereza se referiu, da ampla possibilidade de afastamento das nulidades. Eu ia falar sanabilidade, mas eu tenho dificuldade com essa palavra. Então, vamos lá. Que diz o seguinte, o juiz deve determinar o suprimento dos pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais. Os comentadores desse dispositivo têm chamado isso de cláusula geral de saneamento, que estaria nas mãos do magistrado. Tem uma outra regra, eu encerro mesmo, que me pareceu bastante útil e interessante, pensando no jurisdicionado. Não no advogado, nem no juiz. Pensando no João da Silva, que é parte. Que é a regra que diz que se o juiz entender que a petição é inepta, ele manda o cara completar. E desenha para o sujeito. Diz, olha, faltou isso, faltou pedido, faltou isso, presta atenção. Parece uma regra sem sentido. Mas ela tem algum sentido, e aqui vou falar um problema metaprocessual, num país que tem o maior número de faculdades de direito do mundo. Isso é um dado de 5 anos atrás, eu não tenho esse dado atualizado, mas há 5 anos atrás, o mundo todo, pega o globo, tira o Brasil. Tinha 1.440 faculdades de direito, o Brasil 1.620. Então, está desenhado para não dar certo.
né? Hoje tem muito mais. Hoje deve estar beirando as 2.000 faculdades de Direito, porque é fácil autorizar e fácil funcionar, né? Há uma certa pressão de alguns órgãos, o próprio CNJ, a OAB, o Conselho Federal, que tem arrochado o exame de ordem, etc. Mas, enfim, esse problema existe e esse problema acaba chegando no judiciário em detrimento da parte. A parte que não tem muito critério, a não ser, muitas vezes, o critério econômico para a escolha do seu advogado. É o leilão para baixo, o leilão de quem pede menos. Isso é um dado que nos atemoriza, que nos assusta e que certamente os senhores magistrados estão cansados de ver, né? Petições sem pé nem cabeça, recursos sem pé nem cabeça, coisas que nos assustam muitas vezes, né? Mas que estão aí acontecendo. É o mundo real, afinal de contas, né? E que poderá sofrer, quem sabe, alguma correção de rumos com esse poder-dever atribuído ao juiz logo na análise da petição inicial. Para encerrar, o Código tem, de fato, muita coisa interessante, né? Ele comporta críticas? Comporta N críticas. Como toda obra humana, ele é imperfeito. Imperfeito, né? Se fosse perfeito, não seria uma obra humana. Mas ele tem, acima de tudo, ele mostra, se a gente fizesse essa leitura de sobrevoo, a partir de um sobrevoo, de uma torre de observação, a gente verá que ele foi desenhado para ser eficiente e para permitir ao sistema uma certa eficiência, permitir ao sistema uma certa tranquilidade para o exercício das funções ligadas ao sistema judiciário, e falo em sistema, mais uma vez, abrangendo a todos, né, inclusive o Ministério Público e a advocacia, etc. Se vai dar certo, é impossível fazer previsões, né? O professor Dinamarco, já lá naquela primeira fase de reformas do Código de 73, em 92 começou com a reforma da prova pericial, depois em 94 veio a antecipação de tutela, o 461, etc, etc, etc. O professor Dinamarco diz o seguinte, já dizia naquele momento, que não há reforma da lei que possa dar certo sem um componente subjetivo, psicológico, absolutamente imprescindível, chamado boa vontade. É a boa vontade do intérprete, é a boa vontade do aplicador, é a boa vontade do estudioso, é aquele que procura tirar da nova lei o maior rendimento possível, o melhor rendimento possível em benefício da sociedade, que, afinal de contas, é a grande destinatária de tudo aquilo que a gente fala e faz, né? Dos nossos estudos, do nosso trabalho, do trabalho dos senhores magistrados, a sociedade que é a grande destinatária, né? Nós não trabalhamos para nós trabalhamos para a sociedade nos seus diversos, com os seus conflitos, né? Com os seus diversos conflitos de interesse. Eu, mais uma vez, agradeço isso pela gentileza. Claro que o meu discurso é muito menos profundo, mas eu procurei escolher uns temas que fossem interessantes, pelo menos, né? Que pudessem chamar a atenção pelo inusitado, pelas dificuldades que vão gerar, pelas pegadinhas que representam, como da procuração, por exemplo, e assim por diante, né? Agradeço, de fato, mais uma vez, pela gentileza do convite, pela gentileza da presença e pela gentileza da atenção. Muito obrigado.